Olá, Money Report conversa hoje com o Roberto Vilela, CEO da RV Imola, empresa de logística hospitalar e farmacêutica. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Lucas. Roberto, você resolveu empreender nesse setor de transportes e logísticas, que é um dos principais gargalos do Brasil. Por quê? A gente não escolhe, né? Então a gente vai indo. Eu vou lhe explicar um pouquinho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, loja de sapato, meu pai é militar. Eu queria ser médico, na verdade, mas nunca fui bom aluno. Então, eu passei numa universidade no Rio de Janeiro, Gama Filho, que já até faliu, fechou, não sei, mas... Só que naquela época era a faculdade mais cara que tinha no Rio de Janeiro, era mais caro que o salário do meu pai, então eu não podia de jeito nenhum tentar estudar. Então, fui fazer administração de empresa mesmo e pedi para o meu pai me emancipar, porque a maioridade, com 21 anos, eu tinha 18 por aí, nessa época. E abri o primeiro negócio meu, foi uma entregadora, por incrível que pareça, uma entregadora, que era um negócio muito simples, que você não tinha investimento, naquela época você fazia, arrumava um cliente, você pegava, fretava uma Kombi ou um caminhão e ganhava lá 30% do faturamento do cara era para a empresa, ficava para a empresa. Mas, ou seja, comecei nisso e tive que sempre empreender, né? Empreender, eles falam isso hoje. Naquela época eu falava assim, abrir firma, né? Abrir firma era diferente. E abri outros negócios, tal. Uns deu certo, outros não deram, enfim. E comecei a trabalhar numa empresa de logística de transporte. Fazia o Nordeste. E essa empresa me deu muita condição de eu conhecer bem o transporte, conhecer bem o país e tudo, ou seja, dentro do transporte eu vi que tinha sazonalidade. A sazonalidade sempre matava, né? Ou seja, os picos de final de mês, ou então época de Natal, enfim. Fui aprendendo muito até que eu peguei e resolvi abrir uma consultoria de transporte. E nessa de consultoria, me chamaram logo para me fazer, estudar alguma coisa no governo, no Amazonas lá, que era difícil. Então fui pegando logo uma logística difícil mesmo, né? Então você acha que isso te ajudou no desenvolvimento desse trabalho, principalmente trabalhando no Amazonas? Exato. E outra coisa, cuidar da saúde no Amazonas, onde os modais lá são aéreo, rodoviário, fluvial, enfim, uma coisa totalmente difícil, né? Ou seja, então fui lá aprendendo isso e daí eu comecei a ver que a saúde era um negócio muito importante, era muito deficiente a logística, o transporte, então comecei a focar a minha empresa nesse negócio de saúde. Hoje, para você ter uma ideia, Lucas, eu tenho totalmente, meu negócio é 100% saúde. Já transportava outras coisas, mas não, parei totalmente ligado à saúde. Insumos farmacêuticos, as indústrias, medicamentos, vacinas, refrigerado, alto custo, enfim, eu cuido hospitais, eu faço a logística para hospitais hoje, né, que isso é muito importante também, que era um negócio que até um tempo atrás o dono do hospital não queria, tinha medo de passar isso para alguém cuidar. Alguém cuidar do medicamento dele, que é uma coisa muito... Hoje já não. Então, a minha maior dificuldade, meu concorrente era o meu cliente, ou seja, ele não queria abrir mão disso. Hoje já não, hoje já está fluindo bem esse assunto. E nós nos especializamos em logística e transporte de medicamentos, de alto custo, a cadeia de... Ou seja, tudo que envolve saúde, insumos, etc., a gente mexe com isso hoje. Além de convencer o dono do hospital a terceirizar esse serviço, a repassar esse serviço, quais são os outros desafios de transportar esse tipo de produto que é tão sensível? Eu falo sempre, tem duas coisas dentro da minha empresa que eu acho que está acima de mim, na minha empresa. Eu tenho várias unidades, mas o que está acima de mim é a segurança e a qualidade.
A qualidade é regida por farmacêuticos. Então, eles não vão falar, se eu não vou mandar transportar isso com aquilo, eles é que falam, não pode, não pode, eles sabem que tem que ser feito. Então, a qualidade desse assunto é muito importante. E a segurança também, porque a gente trabalha com medicamentos de alto valor. Você pode imaginar que a gente pode ter um pallet ali que custa 15 milhões, só um pallet de medicamento. Então, são coisas assim, de valores astronômicos. Para você ter uma ideia, no ano passado nós movimentamos 75 bilhões em medicamentos. É muito dinheiro, 75 bilhões de reais. E hoje armazenamos, transportamos, enfim. Esses são o diferencial que é a segurança e a qualidade. Eu acho que isso aí é o que norteia realmente e dá solidez na empresa, é isso. Quando a gente fala desse setor de logística, muito influenciado pela falta de estrutura do país, mas nessa conta também os erros das empresas. Você que tem experiência nesse setor, que tipos de erros as empresas cometem nos deslocamentos de uma carga? O setor de saúde, ele tem sido, assim, com o tempo, muito aprimorado e muito regulamentado. Ele tem muita regulamentação. Você tem que ter muitas licenças, tanto municipais, estaduais, do governo federal, da Anvisa. Então, isso aí, eu não sei, acho que você deve lembrar naquela época que teve aquela pílula da farinha lá, aquela coisa que lembro, uns anos atrás, ali começou a regulamentação. Ali começou a se valorizar a figura do farmacêutico. E as empresas, quando eu comecei nessa área de saúde, eu tinha que ter um farmacêutico. Eu olhava para o farmacêutico para um lado, o outro não sabia o que mandava ele fazer. Fazer o que um farmacêutico dentro da empresa? E até um dia ele pegou, chegou até engraçado que eu conto isso sempre, ele falou assim, era Alessandro o nome dele, falou assim, Roberto, eu preciso de um ponto de rede. Eu vou te dar 2, porque eu não vejo o que você fazer aí, é para você botar a rede e dormir mesmo, né, na rede, né? Mas não, dali nós vimos que ele tinha era que realmente, eu estava pagando o farmacêutico, então por que não usá-lo? Treinar os funcionários, qualificar, ou seja, mostrar como que deve tratar um medicamento, a caixa. E eu digo sempre hoje para os funcionários, os nossos funcionários, que eles não transportam uma caixa qualquer. Eles transportam a expectativa ou a esperança de vida de alguém. É uma coisa diferente. Então, tem que ter essa sensibilidade realmente, que aquilo ali não é uma caixa como se fosse um sapato ou coisa parecida. É realmente o tratamento, a cura de alguém, ou a esperança de vida melhor de alguém, né? Então, para começar a resolver esse problema, precisa então de esclarecimento, dessa capacitação, como você está falando. Exatamente, você tem que treinar, ou seja, voltar sempre na capacitação, ou seja, dos nossos colaboradores. Isso é uma coisa sem fim. Cada dia, todo dia você tem cada vez mais estar aprimorando, se qualificando, melhorando, cuidando das instalações, criando os processos. Não é a pessoa que trabalha, é o processo que tem que estar correto. Então, isso é muito importante dentro do nosso negócio. E hoje você vê que a regulamentação é tão forte que qualquer medicamento, seja ele qual for, ele tem que ter um controle de temperatura. Então, você não pode levar num carro qualquer. Por mais que seja de uma temperatura de 15 a 25, você tem que estar num carro que você controle aquela temperatura. Então, no passado não era assim. Carros normais, etc., com outros tipos de produtos, a compatibilização não se levavam tanto em conta, botava medicamento com alimento, com, sei lá, com outras coisas. Mas, então, por isso que nós realmente focamos na nossa área saúde. E é tudo 100% saúde, para não ter problema de incompatibilidade, etc. É tudo dessa forma. Você falou várias especificações para ter esse manejo desse medicamento, esse transporte. O Brasil é um país de dimensão continental, então eu queria que se você pudesse explicar passo a passo, com mais detalhes, como funciona o planejamento, como vocês lá na RV fazem esse planejamento para transportar o medicamento. Hoje nós investimos muito na tecnologia e isso é muito importante. Nós criamos já
e é um negócio que é meio que sem fim, é um nosso sistema que se chama CLIF, Central de Logística de Inteligência Farmacêutica. É o nome desse sistema, que ele tem a rastreabilidade completa até a boca do paciente, seja medicamento que vai para o hospital, se a gente tem que unitarizar, é unitarizado, mas na série tem lá um blister que é 20/1, 20/2, ou seja, daquele código, você tem ele seriado, porque se ele for para um leito, e daí por um motivo ou outro, a pessoa sabe que o que está voltando é daquele paciente realmente que não precisou tomar, ou enfim, aconteceu alguma coisa, mas totalmente rastreado todos os medicamentos. Isso aí é muito importante, tecnologia. Porque eu vou te falar uma coisa, Lucas, você tem empresas de transporte, você ter armazém, caminhões, essas coisas, isso é tudo commodity. O que manda no assunto é sempre você estar inovando. Então, você ter sempre passos à frente com um sistema, com automação. Nós estamos investindo muito em automação de sistemas, de equipamentos. Ainda hoje a gente já tinha vindo 2 armazéns verticais da Alemanha, hoje está recebendo mais 3, que é tudo que separa os pickings, tudo automaticamente ali. Então, é uma coisa que a gente tem que estar trazendo essas inovações. Quando a gente vai unitarizar também, hoje a gente tem equipamentos que abre a caixa, coloca o blister, corta e já vai colocando dentro no saquinho, já colocando um código de barras para ter a rastreabilidade daquele medicamento. Enfim, é inovação sempre. Então, eu queria que você destacasse mais ganhos que esse investimento em tecnologia traz para vocês. Exato, mais ganhos é a segurança de ter um double check, assim, de não haver erro, porque, querendo ou não, a máquina, ou seja, faz aquilo que foi programado para fazer, então não tem a possibilidade de erro, é quase que zero disso daí. E velocidade e segurança, isso. Você tem alguma estimativa do que era perdido antes, não só na empresa, mas no setor como um todo, e com o avanço da tecnologia, isso hoje já não é mais perdido? Eu brinco sempre porque tem o FEFO, que é o First Expiration, ou seja, o que sai primeiro, o que vai expirar, né? Em muitos lugares se usa o PAPS, primeiro que acha, primeiro que sai. Não necessariamente isso é correto. Então, imagine que você pode estar dentro do hospital, que está pegando um medicamento ali, o medicamento X. Ele vai pegando aquele, vai pegando, depois chega outro lote, vai pegando. De repente, você vai ver lá atrás, está vencido, tem que descartar. No nosso caso, não. É o medicamento, código tal, etc., tem que ser lido, então não há essa possibilidade. Ou seja, realmente não é aquele que você pega e leva. Realmente tem que ser aquele com aquele código de barra. Então, ou seja, tem que ser aquele primeiro antes do outro. E só com a tecnologia é possível fazer isso, ter esse controle? 100%. Ou seja, tudo que a gente movimenta, transporta, seja até na casa de pacientes, só que dentro de São Paulo nós fazemos aqui em casas de medicamentos de alta complexidade, 50 mil entregas por mês na casa de paciente. Ali tem a rastreabilidade que teve que ser aquele primeiro e não o outro. Então, ou seja, eu tenho que dar garantia para o meu cliente de perda zero. Eu faço, imagine o seguinte, que eu pego e entrego o medicamento para você. Na hora que eu entrego para você, aquela informação já vai para o meu cliente, que ele tem que ressuprir aquilo para estar, ou seja, fazer a cadeia de ressuprimento. No momento correto, ele vai fazer esse ressuprimento, o nosso sistema já indica isso para ele. E eu tenho que dar garantia que, dessa forma, jamais ele vai perder um medicamento por validade. E o que se perde, e perdi ainda, ou seja, perdia e ainda perde em muitos locais, validade.
Quantas vezes você não vê assim, está indo incinerar os medicamentos, jogado fora. Não é só na área pública não, viu? Na área privada também se perde. Então, porque não há o controle do medicamento, da validade. Tem medicamentos que têm prazos curtos de validade, então você tem que estar bem atento a isso também. Isso, o que precisa ser melhorado? A distribuição, o controle, o quê? Não, por isso que eu estou dizendo, se dentro dos nossos negócios, o cliente que segue totalmente esse ciclo de fornecimento, ressuprir, ou seja, ele não há perda. Não há perda. Nós temos nossos índices aí 99,7%, 8% assim, de garantia de qualidade, de eficiência. Então, nossos números realmente são números bem confortantes nesse assunto. Quando a gente fala desse setor de logística, a gente pensa muitas vezes no transporte rodoviário, via terrestre. Você acha que há uma evolução de outros meios? Vocês lá na RV, que outros meios vocês utilizam? Nós utilizamos o rodoviário, utilizamos o aéreo e o fluvial também. Então, o único que nós não usamos é cabotagem e ferroviário. Mas o resto nós temos todos os modais, porque você veja que tem medicamentos que vão em caixas de isopor, que você tem um X horas para estar até no ponto de destino. Então, você vai mandar para o Nordeste ou para o Sul, etc., você tem que fazer de avião. Mas você está fazendo dentro do estado de São Paulo, ou seja, você pode fazer com carros, os carros são todos com controle de temperatura, vacinas, nós levamos vacina para o país todo, de carros, ou dependendo da quantidade de avião. Porque os medicamentos, quando você coloca assim em longo percurso, você pode ter problema a própria deficiência de estradas, que tem medicamentos que tem essa... ele não é muito suscetível a muito balanço, etc. Então, tem uma série de requisitos para a integridade do medicamento ter a sua eficácia quando chega no destino. Então, vai no aéreo. Então, algumas vezes, mesmo tendo essa condição de ser feito via transporte rodoviário, a opção de fazer via aéreo. E também por segurança também. Imagina que você colocar em risco um carro para ir andar 2, 3 dias viajando, por mais que ele esteja todas as condições de viagem, tudo, mas sempre pode ter é suscetível a uma tentativa de roubo ou um acidente, ou seja, então no aéreo você diminui esse risco. Então, saiu de um determinado ponto, nós utilizamos sempre o aéreo. A gente tem mais tranquilidade nesse aspecto, então é uma opção nossa mesmo de fazer isso. Esses investimentos todos que têm sido feitos para melhorar esse transporte, isso aumentando a eficiência pode refletir também na redução dos preços? Pode na redução dos preços, na segurança, volto a lhes dizer, cada vez mais na segurança da assertividade, você está fazendo o que é o correto. Isso dá mais segurança, tanto para nós como para o nosso cliente, e fazendo com que também isso aí pode haver reduzir custos, sim. Imagina que você tem máquinas que fazem tudo, separam, tipo com robôs, com zero possibilidade de erro. Você tem que ter sempre o plano B, se aquilo quebrar. Por isso que em tudo que a gente coloca, a gente tem sempre, nunca fala assim, vamos comprar um equipamento desse. Tem que comprar 2. Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 corre esse risco, né? E, Roberto, como você vê o futuro desse setor? Eu vejo um setor que está em grande ebulição, você vê assim grandes redes aqui disputando mercados aí dos hospitais, as farmácias e hospitais disputando os seus espaços para ficarem cada vez mais resistentes. E no nosso caso, como prestador de serviço, tanto para a indústria como para os hospitais, eu só vejo a possibilidade cada vez mais de crescimento das nossas empresas, porque tem necessidade de empresa qualificada para isso. E nós temos
nos últimos... a nossa empresa tem 17 anos. E nós temos a honra de ter 14 prêmios dados pela indústria farmacêutica de melhor transportador de medicamento do país, 4 menção honrosa de armazenagem e o primeiro e único prêmio de operador logístico de cadeia fria, que só nós temos até agora. E Roberto, para a gente encerrar essa entrevista, então, falando de uma forma geral, qual vai ser o impacto na economia quando o país conseguir resolver a maior parte desses problemas, desses entraves com transporte e logística? Crescer, precisa isso, só crescer. Ou seja, o país está amarrado hoje, Lucas, porque está preso, porque os problemas de previdência amarrou o país não anda. Eu acho que uma vez resolvendo isso daí, depois vem uma reforma fiscal, etc., o país começa a andar e começa a fluir. Eu sou brasileiro, gosto do meu país e torço muito para que dê certo sempre. Não importa quem seja, não estou falando de partido, de pessoa, nada. Eu torço para que o país dê certo. Mas você acha que essa melhoria vai acontecer muito mais por um esforço público ou por um esforço da iniciativa privada? Das duas partes. A iniciativa privada sozinha não consegue resolver porque a decadência que está a área pública requer que ela se solte para deixar a iniciativa privada correr sozinha. Não estou dizendo que... eu estou querendo que se resolva esses assuntos para que o governo, a área pública não fica tão dependente de ter que ir criando impostos, etc., tudo para se manter. Eu quero que ela resolva os problemas para deixar a gente tocar a nossa vida. Daí a gente vai bem. E você é otimista em relação a isso? Muito, total. E vai dar certo, não tenho dúvida. Alegria é meu lema, sempre.